Olá, boa tarde. Boa tarde aos que já estão entrando. Olha só, deixa eu arrumar minha cadeira aqui para ficar bem centralizada para vocês. Então, vamos dizer boa tarde para quem está entrando. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Então, já vou avisando, essa não é uma live compartilhada. Então, quando não é uma live compartilhada, não tem como você me pedir aí na solicitação que o Instagram até te oferece, mas não tem como, tá bom? Então, essa é uma live de um bate-papo, de respostas, de perguntas e respostas. Eu vou falar sobre um tema que é felicidade roubada. Já pensou? Nossa felicidade é roubada por várias coisas. E nesse período de quarentena, então, a gente sabe as coisas que roubam a nossa felicidade. Por exemplo, né? Eu não tô começando, não. É só um bate-papo aqui. Oi, Mave. Querida Mave. A cadeira não tá centralizada. Agora. Então, aí, hoje com a notícia, que a gente não vou falar de política, não vou falar de notícia, vamos nos concentrar aqui, a notícia que a gente recebeu, que tá trazendo um pouquinho de instabilidade. Como que a gente desestressa, sabendo que Deus está no controle? Vamos confiar que Deus está ouvindo o clamor. E por falar nisso, antes de eu falar com vocês, hoje começa o clamor 150 horas de oração, a outra etapa. Eu vou estar com a pastora Zenete 11 horas da noite. E eu convido todos vocês a não só estar nessa live de 11 horas da noite, mas a se inscrever no site www. Você vai falar assim, mas pastora, você vai dar um site que eu já me inscrevi. Não, mas agora é outra inscrição, é outro momento. É a segunda etapa das 150 horas de oração. Então você vai se inscrever no www.açãobrasil.net e se inscreve de novo, escolhe teu horário de oração de novo. Dessa vez não são 10 minutos, são 20 minutos. E creia, Deus está ouvindo o nosso clamor e vai ouvir essa segunda etapa do nosso clamor. Obrigada, mulher é muito engraçado, né? Oi, Carol, te amo, Carol. Mulher, assim, vê a cor do esmalte, vê a camisa. Obrigada. Então, vamos lá, fala de onde que vocês são, para eu saber. Jéssica, alguém da igreja, Carol, entre em contato aqui com a Jéssica. Nós estamos, claro que a gente está fazendo esse tipo de trabalho, mas só que nós temos um limite, né? Nós não temos tanta cesta assim, então nós estamos fazendo a urgência do que nós já sustentávamos, mas a Carol vai entrar em contato com você, tá bom, Jéssica? Então fala aí de onde que você é. Ô, Luciana, obrigada, querida. Então, Maceió, Ilhéus. Eu digo que sempre é o Nordeste que chega primeiro. Bom, Sorocaba, minha mãe morou pertinho aí de Sorocaba, Santo André, Grupiara, não conheço em Minas. Eu morei em Minas, viu? Eu morei em Uberlândia, morei no Triângulo Mineiro. Teresina, Piauí, não estou falando, Norte e Nordeste é Belém do Pará, Espírito Santo, Bahia, Poções, também não conheço. Portugal, oi Denise, que bom, Portugal presente, Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília, Caxias, Maranhão, Rio Verde, Goiás, Araraquara, Ilha, bem pertinho, Ribeirão Preto, terra do Dr. Augusto Cury, Registro, Anápolis, também morei em Ribeirão Preto, bem pouquinho, Fortaleza, Ilha, a paz, queridas. Então, hoje o nosso tema é felicidade roubada, porque a nossa felicidade, nós achamos que eu vou explicar dois tipos de felicidade. Existe a felicidade passageira e a felicidade perene. Uma felicidade que não importa o que você está vivendo, você pode ficar triste, mas você tem uma felicidade que essa é a tua força. Esse tipo de felicidade que eu estou falando. Porque essa felicidade passageira, a vida ensina a gente, né?
que nós somos felizes se nós temos um bom nome, nós somos felizes se nós temos amigos importantes, é isso que as pessoas dizem. Nós somos felizes se nós temos dinheiro, se nós temos roupa bonita. Se a tua felicidade está baseada em pessoas e em coisas, eu digo que a tua felicidade é roubada com muita facilidade. Primeiro, porque as coisas são passageiras. Mesmo que você tenha uma vida boa, pode ser que amanhã você não tenha. As coisas são inconstantes. Eu contei uma vez sobre o meu pai. O meu pai, ele tinha tudo e de repente ele acordou sem nada. A vida pode mudar, a vida é um ciclo. Então, a tua felicidade, ela não pode estar baseada em coisas, porque as coisas chegam e as coisas vão embora. E a tua felicidade não pode estar também firmada em pessoas, porque as pessoas são passíveis de erros. Aliás, todo mundo erra, a começar por nós mesmos. A partir do momento que você diz para você mesmo, eu sou falho, eu frustro muitas pessoas, aí você vai entender melhor as outras pessoas, porque ela é como eu, ela está me frustrando e eu também devo frustrá-la e eu frustro outras pessoas. Aonde que a nossa felicidade, ela precisa estar firmada? Falando espiritualmente, nós sabemos que a nossa felicidade, ela tem que ser firmada em Deus, porque com Deus nós podemos perder todas as coisas, mas nós não perdemos a intimidade com Ele, nós não perdemos as suas promessas, e como está escrito, a alegria do Senhor é a nossa força, porque no meio do deserto, eu estava falando numa outra live, que a bússola para a gente sair do deserto é a esperança. Quer dizer, a palavra de Deus é a nossa esperança. Tudo pode faltar, mas aí eu lembro que Deus é Jeová Jirê, eu lembro que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Eu li um livro que eu recomendo a vocês, ele se chama O Intercessor, um livro antigo, mas é um livro que ensina sobre uma trajetória chamada fé e esperança. E esse homem, que é o intercessor, que tinha um chamado de intercessão magnífico, ele vivia situações extremas, de extrema necessidade, ele tinha um orfanato e tinha momentos que ele não tinha o que colocar na mesa. E a única segurança dele era a fé, era a esperança. E foi assim que muitas vezes ele viu o milagre acontecer e aquelas crianças também viram o milagre acontecer. É assim também que eu vejo com missionários que estão no campo, que eles veem o milagre acontecer, assim na vida da gente também. Agora vamos falar um pouco de emoções. Do lado espiritual, a fé é imbatível. Quando nós temos fé, nós podemos mover montanhas. Mas nós temos também emoções que nós precisamos cuidar dela, porque senão nós viramos pessoas que nós somos autossabotadores. Nós mesmos, não precisa de ninguém para nos sabotar, nós mesmos sabotamos a nossa felicidade. Então a nossa felicidade, ela precisa estar baseada em coisas mais firmes do que simplesmente coisas e pessoas. Então nós precisamos, eu queria ler para vocês um versículo que eu separei e é uma pergunta que eu tenho para vocês, para depois a gente falar. Olha só, é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Vocês são, é Paulo falando para os coríntios, ele está falando assim: vocês são nossa carta escrita em nosso coração e lida por todos. Gente, é muito forte isso que Paulo falou. Ele falou, vocês são carta lida por todos. Vocês sabiam disso? Que quando Jesus falou que você é uma testemunha dele e você é uma carta lida por todos. Agora eu pergunto, o que as pessoas estão lendo na sua vida? Quando elas te veem como pessoa triste, elas leem em você, porque você é uma carta lida por todos. Elas leem que você é uma pessoa irritada, que você é uma pessoa sem controle, sem autodomínio nenhum,
que você é uma pessoa amarga? O que elas leem na sua vida? Elas leem que você faz um discurso lindo de que elas precisam ir para a igreja, de que precisam aceitar Jesus, mas qual é o testemunho que você dá? Você é uma pessoa pacífica ou você é uma pessoa estressadora de outros? Então tem que saber o que os seus filhos estão lendo em você, o que as pessoas nesse momento de quarentena, o que as pessoas estão lendo na sua vida, o que elas olham para você e veem uma pessoa desesperada, uma pessoa deprimida, uma pessoa com crise de ansiedade. E aí eu não estou te condenando, não. Você pode estar numa dessas situações e você vai sair dela, mas eu só estou te dizendo o que é que as pessoas estão lendo em você. Eu gosto muito do que, eu vou ler para você uma frase de Martin Luther King, que eu gosto muito. Opa, quase que cai meu iPad aqui. Olha aqui o que ele diz. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Essa frase não é minha, tá? É de Martin Luther King. É um homem extraordinário. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Apenas o amor pode fazer isso. Verdade seja dita, quando você elimina sentimentos de ódio, você consegue o melhor de si. Então, eu digo para você que a perturbação, ela não vai expulsar a perturbação. O que é que vai expulsar a perturbação? A paz. E como obter essa paz? A tristeza não pode expulsar a tristeza, é só a alegria. Então, como é que eu vou ter alegria num momento de estresse, num momento de angústia? Primeira coisa, você precisa tirar elementos estressores na tua vida e que consomem energia, que tiram, que roubam. Eu disse que eu ia falar sobre felicidade roubada. Rouba a tua felicidade, rouba a tua paz. Nosso tópico é felicidade. Então, rouba a tua felicidade. O que rouba a tua felicidade? Um fato rouba a tua felicidade. Quando você tem a necessidade neurótica de agradar a todo mundo. Olha, quando você tentar agradar todo mundo, saiba que você vai ser frustrado, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Eu não consigo agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Talvez o meu temperamento mais introvertido e mais calmo agrade os introvertidos e os calmos. Mas eu vou frustrar um monte de gente, sabe aquela turma que faz, quando chega, faz a festa, que fala alto. Você vai ter, sabe, num ambiente social, você vai ter até dificuldade de ouvir o meu tom de voz, porque quanto mais intimidada eu fico, mais baixo eu falo. Então, eu vou frustrar um monte de sanguíneo. Não, o dia que a tua felicidade for agradar a todo mundo, você tem que ser quem você é. Você tem que se amar. Porque a felicidade ela é roubada quando você não tem amor próprio, quando você não tem o amor ao próximo e quando você, eu pus 3 fatores para você, ó, e quando você não sabe elaborar a dor. Então vamos lá. 3 pontos que roubam a tua felicidade. Você não tem amor próprio. Aí quando você não tem amor próprio, você vira uma pessoa que é capacho dos outros, porque você quer agradar todo mundo e aí você não coloca limite no não, você não diz não para ninguém. Você tem várias maneiras de falar não, não é você sendo incisivo, você pode falar de várias formas que você se sente agredido dessa forma, mas você precisa colocar o seu sentimento. Então vamos lá, falta de amor próprio, falta de amor ao próximo, quando você não se ama, você não consegue amar a pessoa, quando você é uma pessoa que não é empática, uma pessoa que não se importa com o outro, é porque você está muito adoecido. Eu já fiquei assim, antes de Deus me curar, uma das formas que se manifestou o meu desequilíbrio emocional foi justamente eu me desconectar das pessoas. Eu não me importava com as pessoas, eu me importava com aquilo que eu estava fazendo. Foi um mecanismo de defesa para que eu não fosse mais ferida. Mas isso é um mecanismo de defesa? Não. Isso é um mecanismo de adoecimento, porque ninguém foi preparado, você não foi criado pelo teu Criador para ser uma pessoa antissocial. Ser introvertido é uma coisa, agora ser antissocial é outro. Você não
você não querer nenhum tipo de comunicação com ninguém é outro. Isso é um isolamento doentio e que te leva à depressão e que te leva para muitas outras desordens psíquicas. Então, se você não se ama, você não ama o próximo e você não aprende a elaborar a dor, porque você precisa estar ciente de que basta você respirar. O dia que você saiu do ventre da tua mãe, saiu do útero, nasceu, nesse dia você já começou o tempo da sua frustração. As pessoas vão te frustrar, as pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão te magoar. Não é um privilégio teu, todo mundo, alguns de uma maneira mais forte, outros de mais impacto, de mais trágica, outros menos, mas uma coisa todos nós temos em comum. O Dr. Augusto Cury, ele diz o seguinte: se você conviver com animais durante 20 anos, você não vai ter problema nenhum de relacionamento, porque não tem, né? Não tem animal, como animal você não vai ter, ele não vai te frustrar. Agora, você vai ter solidão, é outra coisa. Agora, basta você viver 1 hora com uma pessoa e já pode ter uma frustração, já pode ter uma mágoa, já pode ter um desentendimento, já pode ter um conflito. Nós precisamos aprender a vermos a beleza que há na diversidade. A diversidade de temperamentos, a diversidade de criação. As pessoas, elas trazem bagagem, elas trazem coisas que formaram a personalidade dela. A personalidade de uma criança, ela é formada até os 7 anos. Então, ali já teve muitas marcas, já teve muitas coisas que vão determinar até a forma que ela vai agir e reagir na sua adolescência, na sua idade adulta, e que permanece até a idade mais madura, a terceira idade. Mas eu digo para você que é possível reconstruir em bases firmes, em bases saudáveis. Nós podemos tirar as coisas, os elementos que nos fizeram adoecer. Eu estava falando em outra live que nós precisamos, e em outras também eu falei, e nós precisamos aprender, nós precisamos ter um autoconhecimento. Nós precisamos saber aonde que são os nossos traumas, aonde que são os nossos pontos fracos, aonde que são os nossos cárceres mentais. Aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar e nós vamos ficar cada dia mais fortes. Então, vamos lá. Uma coisa que rouba a tua felicidade é tentar agradar os outros, e nisso não vai dar certo, vai te frustrar. Eu anotei outra coisa aqui. Tentar ser perfeito. Vem cá. Quem é perfeito? Ninguém, só Jesus. Então, quando você tentar ser perfeito, você vai tentar vestir uma roupagem que daqui a pouco as pessoas vão ver que essa não é verdade. Inclusive os seus filhos. Você precisa mostrar para os seus filhos os seus erros, os seus fracassos, como você superou, como que você venceu. Isso te torna uma pessoa mais admirável, não tira a tua autoridade, pelo contrário, te torna uma pessoa mais verdadeira, mais real. Eu não sei o porquê as pessoas tentam ser perfeitas, eu não tenho problema nenhum em falar quais são os meus pontos fracos, eu não tenho problema nenhum em falar quais foram os momentos difíceis da minha vida. Eu acho que quando Deus te coloca assim em exposição, como eu e outras pessoas que Ele chamou para o ministério ou para determinadas coisas em que você fica em evidência, eu acho que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para as pessoas verem que nós não somos super-heróis. Nós somos pessoas de carne e osso que tiveram seus tombos, tiveram os seus momentos tristes, tiveram seus momentos em que a vida rasgou, despedaçou. Quem nunca teve a experiência de José? José, ele teve 2 momentos muito fortes na vida dele. O momento que os irmãos rasgaram a roupa dele e ainda mentiram em cima daquilo que aconteceu. Agora, quando os irmãos rasgaram a roupa dele, os irmãos estavam tentando rasgar os sonhos de José. Quem nunca teve essa experiência de que parece que a vida rasga os nossos sonhos? O sonho de casamento que é adiado e que não aconteceu ainda. O sonho de ter um filho quando você sabe que você tem um problema de esterilidade. Quando chega a doença e aí o sonho é rasgado. Quando um filho ele desvia ou entra em um vício, aí o teu sonho é rasgado. Mas eu digo para você que a vida é mestre em fazer isso conosco, de rasgar os nossos sonhos.
Mas eu quero te dizer que Deus é mestre em coser os sonhos. E quando ele faz isso, como está escrito em Eclesiastes, que é tempo de rasgar e é tempo de coser, e quando ele começa a costurar esses sonhos, sabe, ele é o criador. Ninguém vai ver emenda nenhuma. Vai ser algo muito mais bonito do que o teu sonho primário. E quando que José poderia sonhar na sua pequenez, porque nós somos pequenos diante dos sonhos de Deus para nós, que o sonho de Deus era muito maior do que o dele. O sonho de Deus era que José ia ser um homem de destaque, não para uma nação, mas para 2 nações. Ele foi destaque, ele foi bênção, ele teve uma inteligência intelectual elogiada pelo primeiro homem do Egito. Ele foi um homem de destaque em Canaã, porque ele foi aquele que salvou Canaã da fome, foi ele que salvou o Egito da fome, ele foi um político excepcional. Nunca na sua pequenez José podia sonhar isso. Quando ele teve aquele sonho de que seus irmãos se dobrariam diante dele e tudo mais, ele estava pensando em algo muito pequenininho, de que ele seria lá na cidade dele, alguém importante na cidade dele, de que ele seria alguém que cresceria. O sonho de José era bem pequenininho. Tudo bem, os irmãos rasgaram esse sonho pequeno. Então, deixa rasgar. O meu sonho para você é maior. E eu sei que nesse período difícil que a gente viveu e está vivendo, mas eu digo para você que vai melhorar, de que eu insisto, veja no Sul como já flexibilizou, como já está voltando ao normal, já algumas coisas foram liberadas, nós temos uma possibilidade de São Paulo e Rio de Janeiro também flexibilizar. Então nós estamos vivendo, a despeito das notícias que a gente tem, já existe uma ordem de usar máscara todo mundo como lei. E por quê? Porque nós vamos ter, vai sair, vai mesmo que seja com restrições, com muitos cuidados, vai acabar essa quarentena tão restrita. E por isso que eu digo para você, eu sei que para muitos o sonho foi rasgado durante essa quarentena, mas eu digo para você que Deus é poderoso para te dar algo maior do que aquilo que foi rasgado. Isso eu não estou falando para você se animar, eu estou falando porque eu creio no Deus do impossível, eu creio no que está escrito na Bíblia. Se ele fez com José, ele vai fazer com a tua vida, sabe? O sonho de Daniel também foi rasgado. Daniel falou, poxa, o meu sonho era casar em Israel, o meu sonho era, eu sei que Deus me deu um intelecto e ser alguém aqui em Jerusalém, eu queria ter uma vida profissional aqui em Jerusalém. Mas, gente, dá para comparar o que Daniel foi ali na Babilônia com o que Daniel sonhava ser lá em Jerusalém? Não dá. Então, aquilo que você temporariamente perdeu, encara como temporário. Deus é poderoso. É só você olhar para a história da humanidade. Nós já passamos por momentos que parecia que o mundo tinha acabado. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, tantas coisas que parecia que o mundo tinha acabado, peste negra, mas o mundo levantou, e eu digo que nós vamos levantar, porque o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta em todas as vezes, e Ele vai levantar na 7ª. E eu digo para você, eu estava falando com uma pessoa agora há pouco, não desista da tua nação, não desista dos teus sonhos. A mulher, quando a viúva, quando o seu filho, o seu sonho, quando a mulher, a sunamita, quando o seu sonho morreu nos seus joelhos, que era o seu filho, ela podia ter entrado em desespero e enterrar o filho, mas ela acreditou na promessa de Deus, foi Deus que tinha dado esse filho, ela não desistiu, o filho tinha parado de respirar, mas ela não desistiu, ela foi buscar uma voz profética, e o profeta, quando chegou, ele declarou a palavra de Deus e a vida voltou àquele garoto. E eu digo para você, não desista da nossa nação, não desista daquilo que Deus deu para você. Eu digo que mesmo que pareça que parou de respirar, Deus
busque a voz profética, você é a voz profética, diz: Senhor, um dia o mundo, já está escrito que o mundo estava sem forma e vazia, e a tua palavra transformou o caos no que nós temos, a terra maravilhosa, fantástica que o Senhor criou. Foi a partir do caos. Então, se o Senhor criou a terra a partir do caos, porque está escrito que ela estava sem forma e vazia, o meu país está sem forma e vazio, e o Senhor pode reconstruir a partir do caos, sabe? A minha casa está sem forma e vazia, o meu negócio está sem forma e vazio, mas o Senhor pode soprar o espírito de vida, o Senhor pode transformar o mal em bênção. Então, eu queria que eu disse sobre tentar ser perfeito, que não vai funcionar. Buscar em pessoas, eu já falei, apegar-se a pessoas tóxicas vai roubar a tua felicidade. Meu amado, você tem que entender que tem pessoas que não é que você vai deixar de amar essas pessoas, não é que você vai desistir dessas pessoas, mas há um momento que também Eclesiastes 3 diz: há momento de abraçar e há momento de se afastar. Então, de deixar de abraçar. Parece que está falando desse nosso momento, né? Eclesiastes 3, de deixar de abraçar. Mas é muito mais profundo do que um isolamento social que Deus está falando. Ali ele está falando: saiba identificar pessoas que estão falando mal da tua igreja. Se afasta. Isso não vai fazer bem para a sua vida. Pessoas que estão falando mal de outras. Se afasta. Sabe por quê? Porque se ela fala mal de outro, amanhã vai ser você. É uma pessoa que tem isso como hábito. Quem fala mal de outra pessoa vai falar de você também. Isso eu aprendi a duras penas. E eu aprendi a me afastar de pessoas que falem de outros, que critiquem outros, que critiquem até a sua própria igreja. Eu me afasto, porque daqui a pouco isso vai virar contra mim. Se afaste de pessoas que têm como hábito murmurar e reclamar, porque ela vai te contaminar. Daqui a pouco você está igualzinho. Uma pessoa tóxica, você absorve e daqui a pouco o teu vocabulário vai ser o mesmo. Ela vai reclamar do marido, vai reclamar do vizinho, vai reclamar da comida. Ela nunca consegue ver nada, gratidão não está no coração. Então, pensamentos bons, puros e agradáveis também não fazem parte do dia a dia dela. E como ela está envenenada, a maior probabilidade não é que você a influencie, mas que ela te influencie. Se fortaleça antes, porque quando você não está fortalecido emocionalmente, você não vai conseguir beneficiar essa pessoa. Então, se fortaleça antes. Então, sim, você pode ser diferença na vida dessa pessoa. Como? Interrompendo. Quando ela estiver falando mal de alguém, isso não pode roubar a tua felicidade. Fala: você já falou com essa pessoa? Então, eu só vou te ouvir. É assim que a gente corta uma pessoa. Eu só vou te ouvir se você já falou com ela sobre esse problema. Você tem que falar com ela. Você tem que falar não dela, mas com ela. Eu sempre falo isso. Eu não aceito ninguém falando de ninguém. Fale com a pessoa e não da pessoa. É você usar a Bíblia, Mateus 18, sabe? É você levar a pessoa a consertar com o seu irmão ou com o seu líder ou com quem quer que seja. É como quando pessoas me perguntam no privado alguma coisa, existe uma meio crítica em relação à igreja deles. Eu falo: olha, querido, a sua igreja é assim, você está aí, então ou você aceita ou você sai. Não permaneça falando da sua igreja. Então, isso é muito tóxico. Então, vamos lá, se afaste de pessoas tóxicas ou interrompa essas pessoas tóxicas e dê um choque de realidade nessas pessoas tóxicas. E o outro item, que eu vou ler a caixa de perguntas de vocês, não é? Antes de eu ser cortada, nunca culpe os outros, sabe? Não reconhecer aonde nós falhamos, aonde nós temos responsabilidade, isso é muito ruim, porque você sempre vai repetir os mesmos erros. Isso é você perder a capacidade de uma autoanálise, você querer sempre culpar os outros pelo teu fracasso.
culpar a vida pelo teu fracasso, culpar os teus pais pela falta de oportunidade que você teve, culpar o seu marido pelo teu fracasso. Ninguém é responsável pelo teu fracasso, porque uma pessoa ela pode se levantar em qualquer circunstância e transformar o mal em bênção. Você pode se reinventar em qualquer circunstância. E você tem vários exemplos de pessoas que se reinventaram no caos. Na Bíblia, fora da Bíblia. Se inspire nessas pessoas e reconheça o seu erro. Em tudo, reconheça aonde você falhou, aonde você poderia ter sido melhor, aonde tem sido algo que você tem repetido sempre. Se as pessoas dizem você é uma pessoa difícil, comece a aceitar, não é depreciar, aceitar depreciação, mas se mais de uma pessoa diz isso, comece a analisar onde que eu sou difícil. Eu sou uma pessoa que eu não sei escutar, eu sou uma pessoa que não sei pensar antes de reagir. Aí você vai identificar um erro teu, que você fala o que vem na tua cabeça, que você não pensa antes de reagir, que você vai, bateu, levou, é o fenômeno bateu, levou. Então você tem que identificar aonde que são, quais são os seus caracteres. Você é uma pessoa que é agradável, você é uma pessoa insuportável, precisa saber disso. Sabe, pessoas com humor flutuante, pessoas irritadas são geralmente assim. As pessoas irritadas têm um humor muito flutuante. Ela acorda bem, à tarde ela está muito irritada, está difícil de convivência e à noite ela está insuportável. Aí, quando as pessoas falam que é difícil, você tem que ver, puxa, eu tenho um humor muito flutuante, eu preciso ser mais constante, eu preciso aprender, como Paulo. Paulo era uma pessoa que, ele era mais assim, bateu, levou. Mas depois ele disse, olha, eu aprendi a ficar feliz com tudo e em todas as circunstâncias. Gente, foi Paulo dizendo isso. Eu sei ficar feliz quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho dinheiro, quando eu estou sofrendo perseguição, quando eu não estou. E aí Paulo começa a desfilar um monte de coisas que ele diz, mas eu aprendi a ser feliz. Se Paulo diz que para ser feliz nós precisamos aprender, então eu digo para você que você precisa aprender o que rouba a tua felicidade e você precisa aprender como manter a manutenção sustentável da tua felicidade. Eu vou ler algumas perguntas antes da gente continuar, se dá tempo. Se não dá, não se preocupe que eu vou continuar esse assunto depois. Deixa eu ver aqui a caixa de pergunta. Eu não sei como é que eu tenho a capacidade de perder meu óculos toda hora. Pronto, achei. Ainda mais sabendo que eu preciso de óculos. Vamos lá. Ai, que bonitinha, Ellen falou que eu tô bonita. Tá. Ludmila, eu ia fazer amanhã às 3 horas da tarde, tudo marcado, mas ela tá com um probleminha no dente que rapidinho ela vai solucionar, aí eu aviso. A gente faz sempre, a gente faz 2, 3 vezes por semana, pode deixar que vocês não vão ter saudade da gente, não. A gente tá nessa pegada até a quarentena acabar, até a gente começar as nossas agendas de viagem. Eu espero que seja logo as nossas agendas de viagem. Mas eu não vou abandonar vocês não, tá vendo? Caiu meu óculos de novo. Nós não vamos abandonar vocês, mesmo que não seja todos os dias, nós vamos continuar. Deixa eu ver aqui a pergunta. Ai, meu Deus, agora perdi de vez o óculos. Foi embora. Eu vou tentar ler. Se você não falhou com a pessoa e ela te prejudicou, o que fazer? Uma das coisas que você precisa entender, tipo assim, o que você está dizendo é que você não fez nada e a pessoa está te acusando, ou seja, o que fazer, você não fez nada e a pessoa está magoada, a pessoa está estressada, o que fazer? Primeiro você tem que entender aquilo que a gente fala em gestão emocional. Por detrás de uma pessoa difícil, aparentemente difícil, ou uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Procure entender a história dela. Por que ela não aceita crítica? Por que ela não aceita ofensa?
E aí você vai ter mais misericórdia, você vai compreender mais e você não vai se magoar com essa reação dela. Então, o que fazer é desconsiderar essa reação. Não fique remoendo isso. Ah, mas eu não fiz nada. Então, tudo bem, se você sabe que você não fez nada, pronto, não deixa isso te roubar a felicidade. E tenha misericórdia dela, tenha mais empatia, tente entender a história dela. Se você ainda não está nesse estágio, pelo menos, não fique magoado, tá? Se você não conseguiu ainda, ter o nível de misericórdia que você deveria. Se você não ficar magoado com ela, já serve, porque isso não vai estar pesando no teu coração. Menos motivo para você trabalhar com perdão. Isso já foi uma boa pergunta. Qual a melhor maneira para você vencer o humor flutuante? Olha, isso tem a ver com domínio próprio. O humor flutuante, você acha que você é escravo do humor, e não é. O humor faz parte do pacote emoções. E as emoções, elas não são responsáveis, elas são consequência. Responsável pelo humor ou pela emoção, pelos picos de emoção ou a estabilidade emocional, são os pensamentos. Então, quando você entender isso, você já vai começar a sair no ponto de partida que você vai estar vencendo. Porque você vai saber que o responsável pela flutuação de humor não é TPM, não é simplesmente fatores externos, ou o ambiente que você está, que te deixou irritado, etc e tal, filho que te deixou irritado, marido ou esposa que te deixou irritado. Não, você não tem que ser escravo das suas emoções. Você tem que ter domínio, você não é o que está escrito na Bíblia, você não pode ser guiado pelas suas emoções e nem pelos seus olhos, você tem que ser guiado, tudo bem, espiritualmente falando, pelo Espírito de Deus. Agora, falando emocionalmente, são os teus pensamentos. Então, os teus pensamentos perturbadores, aquilo que te irrita, você precisa dar um choque de lucidez naquilo que te irrita. Peraí, isso é motivo para eu perder a minha paz? Eu vou vender a minha paz tão barato assim? Tem gente que vende assim de graça a paz, perde por nada, por pequenas contrariações. Tem pessoas que pequenos problemas produzem grande impacto nelas. Gente, é uma bobeira. Tem gente, olha, que a flutuação do humor já começa no trânsito. Agora não tem quase ninguém com esse problema. Mas quando voltar ao normal, tem gente que a flutuação do humor já começa. Porque o café não, tipo, a esposa não colocou o café na hora que ele precisava. Aí, isso é motivo, sabe? Em tudo dá graças, faz piada do que não deu certo, encara, sabe? Aí perdeu o humor porque, tipo assim, um dos dois esqueceu a chave, estava atrasado e esqueceu a chave do carro. Aí, ao invés de você perder a tua bênção, perder o humor e começar a brigar já porque um esqueceu a chave, por que não dá graça? Sabe uma coisa? Deus está no controle da vida da gente e talvez tenha sido um livramento de um acidente, de um assalto, por um segundo, por um minuto que eu tenho que voltar para pegar a chave. É por aí, gente. É você pensar diferente, afeta as tuas emoções. Eu sempre falo, o melhor exemplo é que os nossos pensamentos é o trilho do trem e as emoções são os vagões. Então, não é ao contrário, não. O que eu sinto, a responsabilidade, a Bíblia já fala disso, que conforme aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu falo. É isso que está escrito em Provérbios, você é aquilo que você pensa. Então, se você é irritado, é porque os teus pensamentos, você tem um pavio muito curto. E esse pavio curto precisa ser confrontado. O problema não são as pessoas, é a tua tolerância zero. Tolerância zero, seja com pessoas lentas, com pessoas que têm outro temperamento diferente, com pessoas esquecidas. Será que você nunca esqueceu nada, não? Aí você tem que perder o dia porque uma pessoa esqueceu. Eu era desse jeito, eu tinha
tolerância zero com pessoas esquecidas, tolerância zero. Eu tô falando, e eu não tenho vergonha de falar, eu tinha tolerância zero com pessoas mais lentas, e hoje eu dou risada de coisas que me atrasam, eu dou risada de pessoas assim, não dou risada da pessoa, da situação, eu tento tirar alguma coisa que eu possa me divertir. Então é por aí. Hoje mesmo eu tinha um compromisso, aí a Janaína atrasou, e todo mundo que me acompanha sabe que é a minha maratona no elástico. Aí vai eu ficar tensa, aí eu comecei assim, se ela não vier, que bom. Aí eu comecei a rir quando ela chegou, aí eu levei aquilo na piada, olha só, eu tava achando que você não vinha, e aí, entendeu? A gente vende a paz por pouca coisa, né? Deixa eu ver mais uma pergunta, antes de eu ser cortada. Obrigada, querida, muito lindo. Sim, essa pergunta eu já respondi. Sim, que o humor flutuante tem a ver com olha eu sem óculos aqui, com autodomínio, controle. Sim, tem a ver, mas o domínio próprio, o autocontrole, é através de você gerenciar os seus pensamentos. Aliás, eu vou fazer o seguinte com vocês. Amanhã eu tenho uma aula com vocês, 13h. O assunto é ansiedade, medo e impaciência. Tem esse assunto. Então, eu toco nesse assunto bem legal amanhã, tá bom? Porque hoje, se eu entrar no assunto, corta a live e vai ficar pela metade. Então, amanhã, 13h, eu respondo esse bem legal. Mas eu já respondi, né? Mas, assim, bem... deixa eu ver aqui. Humor... essa é a mesma. Pus a mesma. Eita. Gente, agora tá vendo? Obrigada, você que avisou que o óculos estava do meu lado. O óculos está do teu lado. Aí fiquei até vermelha. Faz uma live sobre o perdão. Eu fiz 2 já sobre o perdão, mas como não foi no meu perfil, uma foi com uma pastora de Teresina, a gente falou muito sobre o perdão, mas como tem mais pessoas pedindo para falar sobre o perdão, eu vou fazer outra, tá bom? Eu vou fazer ainda essa semana que entra. Eu tô organizando as lives da semana que vem e uma delas vai ser sobre perdão. Mas eu acho que a pastora de Teresina, eu acho que a minha equipe baixou essa live. Aí se baixou, eu vou colocar no meu canal, no YouTube. Mas se não baixou essa live, eu vou fazer outra sobre perdão essa semana que entra. Promessa, e cumpro sempre as minhas promessas. Agora é a última, de verdade. Sobre perdão, já falei. Então, esse é outro assunto que eu vou falar amanhã 13h. Porque quando a gente fala de medo, quando a gente fala de insegurança, o assunto é medo, insegurança, impaciência e ansiedade. 4 tópicos muito importantes. Então, quando eu falo de medo e de insegurança, eu falo de baixa autoestima. Aliás, hoje, 7h, eu vou fazer uma live sobre autoestima com a pastora Márcia Mikizuki. Vai ser no canal da igreja, IAUC TV. Porém, eu vou transmitir também pelo meu Instagram, como eu fiz na semana passada. Uma vez por semana eu tenho falado, a pastora Márcia, ela é psicóloga, então a gente fala de uma forma bem descontraída sobre assuntos muito importantes. Então, como a gente vai falar de baixa autoestima, nós vamos falar de autoaceitação hoje às 7h, tá bom, querida? Porque eu também não tenho tempo de começar um assunto tão importante quanto esse e ser interrompida pela metade. Então, olha, eu disse, mas eu não acabei sobre o que rouba a nossa felicidade. Eu queria continuar e vou continuar sobre esse tópico, e eu vou falar sobre os códigos da felicidade que estão no Sermão da Montanha. E por isso eu vou continuar essa live também
ou no sábado ou no domingo eu anuncio para vocês, tá bom? Então vamos colocar a ordem. Eu vou falar as coisas que eu vou fazer hoje e amanhã para a gente poder programar as outras que me foram pedidas. Então vamos lá. Hoje, às 7 horas eu vou falar sobre autoestima com a pastora Márcia Mikizuki no canal da igreja e ao CTV e também vou falar também no Instagram, porque eu vou estar nos dois. Mas à noite, 11 horas, eu vou estar com a pastora Ezenete. 11 horas da noite, nós vamos começar o segundo ciclo das 150 horas de oração. Então, por hoje é isso. Amanhã, 1h da tarde, eu vou falar sobre a aula sobre ansiedade, medo, insegurança e vou falar sobre esses assuntos 1h da tarde. Tem aí nos meus stories a contagem regressiva, você habilita aí para você, logo que começa, você não perder os assuntos que ficaram pendentes. Muitos eu vou falar amanhã, nessa aula de 1h da tarde. Inclusive amanhã também vai estar startando uma nova turma do curso de gestão emocional comigo, e você aí tem o link na minha bio, é só você clicar ali para você, na hora que iniciar a inscrição, você ser avisado. Na minha bio, no início, onde tem minha foto no Instagram, tem um link, aí você clica naquele link. E depois as lives da semana que vem, que eu vou falar sobre perdão, vou falar sobre tudo que vocês me pediram. Aliás, eu vou colocar depois no story para vocês me falarem os assuntos que vocês querem para a semana que vem, para eu estar falando tanto em lives compartilhadas como em lives sozinha. Eu vou ter uma live compartilhada de novo com a pastora Viviane Martinelli, vai ter com a Lu Alone de novo, vai ter com a Ludmilla, vai ter com a Baby do Brasil, que vai ser bem cômica essa, né? E assim, na semana que vem eu vou anunciando para vocês. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas grandes aí que foram escritas e que eu não vi. Agora eu estou de óculos, agora eu consigo ver. Como que eu consigo lidar com a falta de disciplina entre os líderes da igreja, como ajudar. Se eu sou gaúcha? Não, eu sou paulistana pura. Nasci em São Paulo. Sempre acham, né? Mas pelo perfil. A pastora Thalita, que eu faço live com umas pastoras que eu tenho, que fazem parte, assim, do meu ciclo de amizade. Eu admiro, mas, assim, eu não sei, não faz parte do meu ciclo. Sobre perdão eu vou falar. Sobre suicídio também vou falar. Obrigado, Oliver. Puxa, Igreja Cristo Salva. Ai, Tati, que saudade, meu Deus, eu tô voltando. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Uma pessoa que teve infância difícil na convivência dos pais e cresceu na companhia de pessoas amigas, é normal ter um comportamento? Sim, totalmente. Você teve uma base fraca e família disfuncional, e isso afeta a tua idade adulta. Mas há esperança, dá tempo de reciclar ainda, tudo não dá para apagar. O passado não se apaga, se recicla e você se torna forte naquilo que tentou te destruir. Você vai se tornar muito mais forte. Você vai aprender através de tanto da palavra quanto gestão emocional, é o que eu tenho ensinado aqui, a reciclar as dores, tá? Amém, obrigado, Páscoa. Como lidar com a compulsão de alimentos. Legal esse assunto, hein? MCS Mar. Eu preciso anotar essas coisas aqui. Distúrbios alimentares, também vou falar, tá? Como lidar com a falta de disciplina. Isso também, falta de disciplina é um tópico à parte. Tem pessoas que são organizadas e pessoas que precisam aprender a se organizar. Então, isso tem que ser ensinado. Tem temperamentos que têm muita dificuldade para serem disciplinados. Então, você vai ter que ensinar esses seus líderes a serem disciplinados. E isso é uma live à parte também para a gente fazer. Isso, eu vou falar sobre ansiedade, medo e insegurança. Já respondi, se eu sou gaúcha, Thalita Pereira,
Luciano Subirá, sim, ele é meu amigo, já escrevi para ele. Suicídio e depressão, bom, aqui, sim, a minha igreja fica na Ilha do Governador, a nossa igreja tem aqui no Rio tem Caxias, Ilha do Governador e Recreio. Obrigada, Sandra. Puxa, vocês estão me elogiando hoje, hein? Essa pergunta aqui, pastora Célia, meu livro, pastora Célia, eu tenho vários livros, mas se esgotaram e eu não reeditei, porque eu disse que eu queria melhorar. Eu tenho a oração que funciona, a cura dos feridos e 6 horas, a cruz, 6 horas que mudaram a humanidade, e o Manual do Peregrino. O Manual do Peregrino é sobre, para quem viaja para Israel, é literalmente um manual. E então, esse ainda não está esgotado. É um livro muito legal se você quer aprender sobre Israel. Mas o meu livro do coração está saindo daqui a um mês. Então, daqui a pouquinho, é sobre emoções. Daqui a pouquinho já vai estar saindo, eu aviso vocês, tá bom? Sim, a obesidade também tem a ver com orfandade, são tipo de compensações que você vai compensar na tua alimentação. Se eu sou psicóloga, minha formação é aconselhamento clínico, é irmão gêmeo da psicologia, mas aqui no Brasil eu me formei pela Florida Christian University em Orlando. Então aqui no Brasil nós não temos aconselhamento clínico, mas é irmão gêmeo da psicologia. Vamos lá, obesidade. Sim, vou fazer distúrbios alimentares, porque distúrbio alimentar não é só obesidade. Distúrbio alimentar também é anorexia, bulimia. Então, distúrbio alimentar são os dois extremos. Vou falar assim. Então, eu vi que vocês querem bastante assuntos. Eu vou colocar uma caixa de perguntas. Vocês repetem, mas eu já gravei, tá? Distúrbio alimentar, disciplina e perdão. Esses eu já vou anotar, tá bom? E aí, na caixa de perguntas, vocês continuam a me colocar os assuntos que vocês querem para eu falar numa live compartilhada ou numa live assim de bate-papo como a gente tem. Inclusive, eu quero que vocês digam se vocês preferem live compartilhada ou live assim que a gente conversa entre amigos. É importante para eu saber o que vocês preferem, tá bom? Eu gostaria de fazer um curso de aconselhamento. Então, o que eu conheço, o melhor que eu conheço é na Florida Christian University. Aqui no Brasil eu não conheço, de verdade. Mas deve ter, mas que eu conheço, o que eu fiz o curso, eu fiz o mestrado, o doutorado em aconselhamento clínico, mas na Florida Christian University. Eu não posso falar de outro que eu não conheço. Mas muito bom conversar com vocês, muito bom estar aqui. Hoje vocês estavam trabalhando com a minha autoestima, né? Nunca recebi tantos elogios numa live. Então, obrigado pelo amor, pelo carinho. E volto, eu tenho que sair para poder organizar as coisas. Eu volto vamos ver, até eu já me confundi, às 19 horas, marca aí, falando de baixa autoestima, com a pastora Márcia Mikizuki. Volto às 19 e depois volto para outro assunto, intercessão, com a pastora Ezenete, 11 horas da noite, tá bom? Que Deus abençoe, que você não deixe que a sua felicidade seja roubada. Pense em tudo que eu falei, que isso seja um toque na sua vida e que você não deixe a sua felicidade ser roubada. E eu quero clamar neste momento que o óleo de alegria possa ser derramado sobre a sua cabeça. É o que está escrito em Isaías 61. No lugar das cinzas, olha, e cinza é algo que foi destruído, algo que existiu e foi destruído. Então, no lugar das cinzas, receba óleo de alegria sobre a sua vida. Que a alegria do Senhor possa encher o teu coração. Que a esperança, que ela possa vir, traga à sua mente aquilo que te dá esperança. Lute contra pensamentos perturbadores. Filtre esses pensamentos perturbadores. E não desiste do Brasil. Não desista da tua nação. Sabe? O Brasil
ainda vai nascer, renascer. Nós, assim como a sunamita não desistiu do seu filho, não desista da nossa nação. O Brasil vai se levantar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que a paz de Deus esteja sobre o teu coração em nome de Jesus.